A presença feminina à frente de negócios é crescente. Hoje no Brasil, quase metade dos microempreendedores individuais é mulher. Mas falta de confiança e múltipla jornada são desafios na hora de consolidar suas atividades e empresas. O ponto de vista de hoje fala sobre mulheres empreendedoras. Olivia Firmino, gestora do Banco do Povo, destaca a importância da autovalorização feminina. A mulher tem que se enxergar como empreendedora, se enxergar como capaz. Quem quer empreender não está só. Entidades como o Sebrae podem ajudar. É o que explica a gerente regional da instituição, Iroá Arantes. O Sebrae que o Brasil precisa é aquele que fomenta o empreendedorismo e ajuda essas pessoas a se desenvolverem e desenvolver os seus negócios. De cozinheira a dona de buffet, Maria Cecília de Souza diz o que é essencial para o sucesso nos negócios. Simples assim, fé, força e foco. E nesse ponto de vista, a gente falando sobre a presença das mulheres à frente dos negócios, eu começo perguntando para Iroá Arantes, ela é gerente do Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Iroá, no universo em que você atua, que o Sebrae atua, qual que é a porcentagem, o que as mulheres representam em volume de negócios, de empresas? Hoje o número que nós temos no total de CNPJs do Brasil, a mulher representa 34% dos negócios existentes. Porém, o que a gente acompanha é que os novos negócios, ou seja, a abertura dos novos negócios, essa mulher está muito mais presente. Então, ou seja, no passado era uma participação menor e hoje, na abertura desses novos negócios, ela chega a quase trabalhar metade dos novos negócios junto aos homens. Então, hoje nós temos um equilíbrio. Só que quando a gente vê os negócios antigos, isso fica uma média de 34%. Quando a gente fala nos MEIs, são os microempreendedores individuais, como é que fica esse número? Também está nessa realidade ou não? O MEI, por ele ser uma configuração jurídica mais recente, a partir de 2009, hoje a mulher está com 47% do total dos MEIs existentes no Brasil. E aqui em Rio Preto, como é que a gente traz esses números aqui? Como é que a gente está? Estamos igual às médias nacionais? A gente está melhor, está pior? Isso reflete aqui, né, em São José do Rio Preto, com esses 47%, trabalhando principalmente atividades que sempre foram atividades de mulheres. Sim. Só que atividades que normalmente eram e ainda ficam também na informalidade. Ou seja, aquela mulher que faz a unha, que faz um cabelo, que vende uma roupa de porta a porta, né? Então, atividades que as mulheres já faziam como complemento de renda e hoje viraram a atividade principal dessas mulheres. Quem também está aqui conosco hoje é Maria Cecília Silva de Souza, a Cecília, mais conhecida como a Maravilhosa, isso é verdade, gente. Ela é cozinheira, dona de buffet aqui em Rio Preto. Cecília, como é que você se descobriu empreendedora? Como é que foi a ideia? Vou abrir meu próprio negócio? No que você trabalhava antes? Maravilhosa, como que eu me descobri empreendedora? Quando meu pai chegou em mim e falou assim, que na época, em Goiás, os pais eram muito severos. A partir de hoje, se você quer um sapato, uma roupa melhor, você vai trabalhar, porque eu só te dou a alpargata e o tubinho. Beleza. Falei, eu vou trabalhar. Como eu venho de uma família de cozinheiro, que cozinha muito bem, baiano, e eu já cozinhava, então eu ia procurar emprego... Nessa área? Nessa área. A patroa, na época, falava, Cecília, eu quero que cozinhe e passe. Eu falava, você não quer que eu quero que limpa e passa. Aí eu falei, você não quer que eu cozinho e limpo? Por quê? Você já cozinha? Eu falei, já, com 14 anos. E aí eu me descobri como cozinheira. E aí, assim, de cozinheira, mas enquanto trabalhando para uma outra pessoa, quando é que você falou assim, eu vou para o meu próprio negócio? Sinceramente, eu estudei, né? Estudei para professora, trabalhando durante o dia de cozinheira, à noite eu estudei, me formei para professora, o prefeito da cidade que eu morava me deu classe. Nesse meio tempo eu casei, estava grávida da minha filha, que hoje tem 37 anos. Comecei a passar raiva com o aluno.
eu percebi que eu não era o meu Não era dom. daquele ramo. Não era daquele ramo. Aí eu meti o pé no balde e falei, eu vou voltar para minhas panelas. Aí, em Paranaíba, eu já cheguei em Paranaíba como cozinheira. E a aí, chegada aqui em Rio Preto? Sim, Há 30 anos já, né, Cecília? 30 anos em São José do Rio Preto. Aí eu tive mais 2 filhos lá, né? Vi que a cidade não me cabia. Porque eu tinha várias coisas em mente, minha mente fluía, Pipocando. como até hoje. Aí um pessoal daqui de São José do Rio Preto foi numa festa minha em Paranaíba, no Paranaíba Tênis Clube. Gostou muito da minha comida, isso em 86. Quando foi em 88, ela foi fazer os 15 anos da filha dela. Ela me ligou. Você vem cozinhar em São José do Rio Preto? Falei, vou. Aí eu vim, fiz os 15 anos dela, da filha dela, tudo. Voltei para Paranaíba. Quando foi em 90, eu falei, não, eu quero ir para São José do Rio Preto. Liguei para ela, foi um dos primeiros anos aqui em Rio Preto. Que te recebeu, que deu apoio. Deu apoio, eu fiquei na casa dela um mês com meus filhos, né? E aí já aluguei uma casa, e aí arrumei emprego, ela arrumou um emprego para mim numa madame aqui de São José do Rio Preto. Foi assim que começou aqui em São José do Rio Preto. Mas aqui você veio para trabalhar em casas ainda. Ó, tudo tem um começo. Você nunca chega lá, já chega lá em cima. Cheguei com 3 filhos e fui cozinhar nessa madame. E lá eu percebia que ela contratava buffet para fazer os jantares. Eu era cozinheira dos funcionários e da família. Aí eu chamei ela e falei, você não quer que eu faça o teu jantar hoje? Ela falou, você dá conta? Foi me dar o cardápio. Fiz o jantar, as amigas gostaram, começaram a me chamar para fazer o jantar. Aí começou de boca em boca, falando, a Cecília, maravilhosa, uma cozinheira maravilhosa, uma cozinheira maravilhosa. Que aí eu comecei já a mostrar o meu trabalho aqui em São José do Rio Preto. Que bacana. Cecília, aí você começou uma atividade paralela, então você trabalhava para essa família e ao mesmo tempo atendendo outros serviços, outros eventos. Começava a pegar meus churrasquinhos de final de semana, fazer uma galinhada final de semana, trabalhando de cozinheira, fui fazendo. Cheguei até a trabalhar de cozinheira numa creche nos anos 90 e pegando os minhas festinhas. Aí foi crescendo, que eu saía da creche à tarde, corria pro mercado, fazer compra pro buffet do final de semana. E foi crescendo que chegou ao ponto que eu tinha que escolher ou funcionário ou empresário. E isso foi que ano, Cecília? Isso foi em 96. Nossa, 6 anos, né, da sua chegada aqui, 90. Legal. Trabalhando muito. Logo, logo a gente vai saber mais detalhes dessa história, né, Matheus? É isso mesmo. Quem está aqui com a gente também é a Olívia Firmino. Ela é gestora do Banco do Povo, daqui de São José do Rio Preto. Ô Olívia, o Banco do Povo é uma importante entidade que oferece microcrédito para quem quer começar um negócio ou para quem já tem um negócio. Como é que é a procura das mulheres nas unidades aqui da cidade, aqui de Rio Preto? Do total dos contratos, tem como a gente saber mais ou menos quanto de mulheres procuram vocês? Sim, no global de contratos são 45%. Sim. Nós tivemos um aumento no último ano, de janeiro a agosto desse ano, com relação ao mesmo período do ano passado, de 8%. Então, as mulheres estão buscando um número maior de créditos. E como é que são as histórias dessas mulheres que chegam lá para vocês? Vocês escutam o que muito delas? Normalmente são pessoas que estão ainda na informalidade ou que são recém-formalizadas, né? Elas acabaram de abrir um MEI e estão precisando de recurso ou para compra de máquina ou para iniciar, para um capital de giro. Capital de giro, exatamente. Reforma também pode, né? Também pode. Se você quer montar uma loja e tem um espaço pequeno na sua casa, você pode usar para isso também. Legal. Irvai, para uma questão de nomenclatura, para a gente ter um melhor entendimento, qual que é a diferença de empreendedor para dono de negócio? Parece que o Sebrae tem uma diferença nessas questões, né? Como é que a gente entende esses dois termos? O empreendedor, o que caracteriza ele é o comportamento, né? Então, são pessoas que nós usamos muito um mapeamento de 10 comportamentos que a gente chama característica do comportamento empreendedor, onde a gente coloca que essa pessoa, ela tem determinados comportamentos que faz com que esse negócio se diferencie. Então, na verdade, é aquela pessoa que, através dos seus comportamentos, vai procurar
uma inovação, vai procurar fazer algo diferente, de uma maneira diferente, vai verificar um nicho, um público de mercado que ainda não está sendo atendido. Então, são pessoas que normalmente, ela tanto pode ser o dono do negócio, empreendedor, e daí o dono do negócio quem que é? É o dono do CNPJ. É aquela pessoa que já criou, já formalizou a empresa, às vezes pode já até ter funcionários ou não, né? Então, o que diferencia, é o comportamento, o outro é o foco de estar comandando e às vezes até sendo o dono, né, que tem o CNPJ daquele negócio. Então, por isso dá para a gente entender que eu posso ser empreendedora mesmo trabalhando numa empresa. Eu posso empreender no meu ambiente de trabalho e não necessariamente estar à frente desse negócio. Eu posso ser um funcionário que tem os comportamentos empreendedores, então a gente chama de intraempreendedor, né? Eu posso ser um empreendedor que eu não estou nem envolvido com um negócio, mas na atividade que eu me proponho, eu tenho essas características empreendedoras. Então, por exemplo, às vezes a gente fala do empreendedor social, né? Ele não está ali usando aqueles comportamentos para gerar renda ou para ganhar dinheiro, mas ele está usando aqueles comportamentos para desenvolver questões sociais, né? Uma comunidade e tudo mais. Nós temos um livro que chama O Mito do Empreendedor, que nesse livro ele fala que o negócio precisa de 3 pessoas. Às vezes essas 3 pessoas estão uma só, que é o empreendedor, o administrador e o técnico, né? Então a junção dessas 3 características, né, fazem com que esse negócio tenha resultado. Iroá, e as mulheres, a gente pode ter a visão nacional e também entender um pouco como funciona em Rio Preto. Elas empreendem por quê? É em geral por necessidade? É aquela, eu preciso de uma fonte de renda agora? Sim, nós temos algumas pesquisas que nos mostram o seguinte cenário. Muitas mulheres empreendem porque precisam gerar renda. Nós temos hoje quase 50% das mulheres que empreendem, elas são as chefes de família. Então, ou seja, elas precisam empreender porque precisam tirar o sustento da família, dos filhos. Muitas delas, às vezes, não têm um companheiro ou não têm uma outra fonte de renda que propicie o sustento da família, né? E nós temos também uma outra característica, que é que essa mulher, mesmo empreendendo, ela ainda tem uma renda pequena. Então, não é porque ela passou a empreender que ela está muito bem, né? Não, ainda passa por dificuldades, porém, empreender acaba sendo uma oportunidade de melhorar a renda. Se ela tivesse ainda como funcionária ou muitas vezes até com o nível de desemprego que nós temos, estaria desocupada, né? Então, empreender é uma forma de gerar renda. Cecília, parece que é meio que um resumo da sua trajetória, né? Você tinha uma renda, você podia estar muito bem confortável com o seu emprego, mas você falou, não, eu quero mais. Essa coragem, de onde veio para tomar essa coragem de falar, não, eu vou largar meu emprego, um salário fixo para ter meu negócio? E nessa hora apareceu muita gente, muito homem, falando, não, deixa disso, você não é capaz, esse tipo de coisa, ou não? Maravilhoso, não foi fácil largar um emprego fixo, com uma renda, com 3 filhos, pagando aluguel, para entrar no ramo de empresária. Eu vou dizer para você, eu tive um balanço, mas apareceu muita gente. Nossa, você vai largar um salário de R$430 por mês para esperar cliente? Falei, vou. E aí, maravilhoso, entrei nessa, muita gente, sabe, não, você não devia fazer isso, e fui. Aí eu fui perceber que o meu caminho estava se estreitando para a dificuldade. E chegou ao ponto, assim, de eu ter que morar num desfavelamento. Não tenho vergonha de falar de jeito nenhum. E nessa época do buffet, nessa época de cozinheira? Não, nessa época que eu larguei, em 96, 98. Apareceu um anjo, eu estava sem teto, devendo aluguel, o dono chegou, se você não pagar, eu vou te despejar.
Aí apareceu um anjo, Cecília, eu posso arrumar uma casa de trabalhamento para você? Porque eu tinha 3 filhos, sem dinheiro, sem nada. Porque eu não tinha festa direto. Sim. Fui. Com 2 anos e pouquinho, eu falei, eu não quero. E nesse meio tempo, eu já tive mais 2 filhos. Então, eu já estava com 5 filhos. Porque eu sou, assim, uma criadora mesmo, né? E aí eu saí, aí já começou muitos pedidos, muitas encomendas, né? Fazendo salgadinho a noite inteira para entregar no outro dia. Aí fui, aluguei uma outra casa e aí começou a deslanchar. Começou a deslanchar em 2000. 2000 começou a deslanchar. Aí o pessoal, como é que chama teu buffet? E aí eu já não tinha nome. Mas aí eu ficava, todo mundo falando, nossa, tua comida é maravilhosa. Você é maravilhosa. Porque a minha mãe fala, estudei uma filha com tanto gosto para ser cozinheira. Mas o estudo não foi perdido para mim. Me ensinou a conversar, a lidar com as pessoas. Aí eu falei, tá aí, cozinha maravilhosa. Aí nasceu a Cozinha Maravilhosa. Bacana. Que hoje é conhecida, assim, posso falar até internacionalmente, que eu já fiz casamento de 3 noivas de fora, que chegou aqui só para casar, por resolvido. Olha só! E já fui chamada para cozinhar em Orlando, né? Mas só o medo de 12 horas no avião, eu falei, não, fica aqui no Brasil mesmo. Olívia, a Iroá falou um pouquinho sobre as áreas de atuação dessas mulheres. Lá no Banco do Povo, você também sente esses mesmos nichos? Ou chegam lá algumas outros mercados, algumas novidades de mulheres de visão que estão vendo novas oportunidades, né, de atuação? Não, na verdade, as mulheres, na grande maioria, elas empreendem realmente por necessidade, como a Iroá disse, e normalmente em áreas onde elas se sentem confortáveis. A grande maioria da busca por crédito dessas mulheres é para investir em moda ou em beleza, porque é uma coisa que a gente intuitivamente já faz uso e as nossas amigas fazem uso e elas acabam vendendo para esse público, que são as pessoas mais próximas. E qual, em geral, em média, é o valor do contrato firmado com essas mulheres? Em torno de R$ 3.500 a R$ 5.000. Tá joia. Vamos falar um pouquinho também, Olívia, para quem ainda não conhece, o Banco do Povo está em 2 regiões aqui da cidade, né? Onde Sim. estão esses núcleos? Se quem quiser procurar, como é que faz? Uma unidade do Banco do Povo na Avenida Alberto Andaló, na Sala do Empreendedor, e a outra unidade na Zona Norte, na Avenida Mirassolândia, que é onde funciona também o Sebrae aqui. Hoje, por exemplo, vocês ainda não conseguem saber de onde são exatamente essas mulheres, onde é que estão os negócios delas. Mas parece que a partir de uma nova divisão das regiões da cidade, vocês vão conseguir saber onde elas estão, né? E onde elas estão atuando. Sim, sim. O que chama muito a atenção é que as pessoas às vezes não sabem que a gente tem essa unidade na Zona Norte. Muita gente sai da Zona Norte para vir para o centro, para fazer essa tratativa, tanto de abertura de MEI quanto do Banco do Povo. Então, a gente tem essa noção, porque quando a pessoa é atendida em um dos dois polos, a gente acaba fazendo o cruzamento de informações. Sim. Iroá, uma das grandes metas e dos grandes pilares do Sebrae é tirar as pessoas da informalidade, fazer com que elas passem a ter uma empresa formal. Ainda hoje, você sente muita resistência nas mulheres na hora de você conversar sobre isso, de fazer essa profissionalização da empresa delas? Olha, nós ainda temos uma pesquisa do Sebrae Nacional dizendo que nós ainda temos 70% das atividades na informalidade. Então, quando a gente vê esse número crescente, né, de MEIs que aconteceu de 2009 para cá, hoje 50% dos CNPJs no Brasil são de microempreendedores individuais, né? Então, você imagina que tudo isso até 2009 estava na informalidade. E hoje a gente ainda tem 70% da informalidade. E aí a pergunta é, por que essas pessoas não formalizam? Porque são tantos os benefícios que quando você cria o CNPJ de microempreendedor individual, você acaba tendo esses benefícios, né? Por que não fazer? Primeiro, que 50% dos que formalizam não conseguem cumprir com a obrigação de pagamento da DAS mensal, que hoje gira em torno de R$ 50.
mas a pessoa não consegue ter esse recurso e pagar isso todos os meses certinho, até mesmo porque assim a renda não aumentou tanto, né? Ainda continua sendo uma renda pequena. E outra coisa, muitas pessoas, como a gente acabou de ver aqui, né? Ela é funcionária e ela empreendia fora do horário de trabalho. Sim. Então, algumas pessoas que ainda têm carteira assinada e estão empreendendo, então a atividade empreendedora continua na informalidade. E uma outra questão é que se eu abro um CNPJ e o meu empreendimento não dá certo, eu fali. Sim. Então, é uma forma de eu falar que eu não fali, né? Então, como eu não abri o CNPJ, eu comecei a vender roupa e não deu certo a roupa, eu não fali. Agora, se eu abri o CNPJ e não deu certo vender roupa, eu fali. Então, é uma forma de eu não olhar aquilo como uma atividade empreendedora de fato, né? É só um bico. Isso. A gente fala assim, né? É só um bico, não é uma atividade empreendedora. Mas a gente vê que essa pessoa está empreendendo. Quando ela sai ali da casa que ela está trabalhando e vai fazer uma festa, a festa é um negócio, ela está empreendendo naquele momento. Então, aqui a gente acaba vendo o exemplo das 3 pessoas que a gente acabou de falar, né? Ela era a técnica, porque ela vai para a cozinha, ela sabe fazer o produto, né? Ela é a empreendedora, porque ela está criando essas oportunidades no mercado, essas festas. E ela é administradora, porque, como funcionário eu ganho X, para poder fazer venda eu tenho que ganhar outro X, como é que eu organizo toda essa questão? Então, a gente acabou de ver aqui na prática, né, as 3 pessoas que eu falei na teoria. E sem medo do fracasso, foi lá para a vitória. Esse é o comportamento empreendedor. Bom, a gente faz um breve intervalinho agora, né, Matheus? É isso mesmo. Você não sai daí, a gente volta já já. É isso aí. Ninguém da família pensava que a Deg iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. De volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre negócios geridos por mulheres, a Iroá Arantes do Sebrae. Ô Iroá, qual que é o toque feminino na hora de empreender? Como é que a mulher empreende? O que diferencia ela do empreendimento tocado por um homem? Sim. A mulher, normalmente, ela usa as competências que já é nata da mulher com uma maneira de humanizar mais as relações de trabalho. Seja essas relações com o próprio cliente, seja com o fornecedor, seja com o banco, ou seja com os funcionários que ela possa vir a ter. Então, ela tem esse olhar mais humanizado e ela traz para ela uma responsabilidade maior em relação a levar todas essas pessoas junto com o desenvolvimento dela. Perfeito. E tem algumas ações que vocês realizam em parceria com a Prefeitura, em parceria com a CIP, justamente não só focado nas mulheres, mas que elas estão lá participantes, né, presentes. Fala pra gente um pouquinho, Iroá. Tem 2 atividades aqui que eu gostaria que você explicasse pra gente. O Empreenda Rápido
e um mutirão. Como é que vocês trabalham essas informações, essa veia empreendedora nessas iniciativas? Primeira coisa, hoje nós sabemos que mesmo que a economia volte a crescer, mesmo que a gente tenha um ótimo cenário para o país, nós não conseguiremos mais voltar todos os desempregados a terem carteira assinada, como a gente conseguiu, né, o apagão dos empregos, porque ninguém conseguia contratar ninguém, estava todo mundo ocupado. Provavelmente esse cenário não volte a acontecer com as novas tecnologias, com a digitalização e tudo mais, com todas as atividades que hoje nós temos no cenário. Então, empreender acaba sendo a saída para muitas pessoas. Se eu sou uma pessoa que estou desocupada, desempregada, não estou conseguindo gerar renda nesse momento, uma forma de eu rapidamente gerar renda é empreendendo. Então, nós temos agora com o governo do estado, inclusive, uma parceria envolvendo o governo do estado, prefeituras, entidades, escolas técnicas, que é o Empreenda Rápido. Ou seja, qual é a saída para que eu, em pouco tempo, consiga empreender e consiga gerar renda rapidamente. Então, esse é um foco da atividade do Sebrae, onde nós pretendemos aí alcançar principalmente essas pessoas que estão sem renda e sem emprego. Uma outra atividade que nós teremos também ainda em 2019 é o mutirão do MEI. Então, como a gente disse, nós ainda temos muitos negócios na informalidade que podem se formalizar. Nós temos muitas pessoas que já são MEI, mas que de repente estão com os deveres atrasados, muitas vezes não estão emitindo nota fiscal, estão com dificuldades em algum órgão. Então, o mutirão do MEI vem para conseguir colocar esse MEI em ordem, né? E muitas vezes até ele está precisando de capacitação, e daí nós vamos estar oferecendo capacitação. Muitas vezes ele está precisando de crédito para poder alavancar os seus negócios. Nós vamos estar lá também oferecendo, explicando, né, como que funciona o acesso a crédito para essa pessoa. Então, o mutirão do MEI vem para que ou eu entre e me formalize como MEI, ou para que eu me reorganize como MEI e possa crescer em cima da atividade que eu já estou desempenhando. Iroá, às vezes uma mulher, ou até mesmo um homem aqui, para a gente ampliar um pouquinho, que trabalhe como um serviço temporário. Às vezes eu posso prestar serviço para o trabalho da Cecília, por exemplo, como uma garçonete. Eu posso ser MEI? Isso também... Hoje, nós temos uma quantidade muito grande de atividades que podem ser formalizadas como MEI. Se eu enxergo essa atividade, se hoje eu estou com a Cecília, amanhã eu estou com a Olívia, depois eu estou com o Matheus, ou seja, não existe um vínculo empregatício, não existe uma responsabilidade com uma pessoa. E eu posso estar empreendendo através disso. Não só com o meu serviço, mas muitas vezes até formando uma equipe para que eu leve esse serviço a outras pessoas. Então eu posso enxergar isso como uma oportunidade de negócio. Legal. Ô, Cecília, quando você começou, o que você tinha de implemento, de equipamento? E hoje em dia como é que você está? Você tem até um espaço próprio hoje em dia, né? Como é que foi essa evolução dessa aquisição, tanto de equipamentos e de um espaço físico? Maravilhoso, foi a necessidade. Então, em 2000, como eu disse para você, começou a crescer. Sim. Aí eu comecei a perceber que eu precisava de ter equipamentos. Tá. Eu precisava de... O cliente vinha, me contratava para cozinhar, mas eu tinha que ter minhas panelas, eu tinha que ter colheres, pegadores. Então, o que eu comecei a fazer? Com o meu próprio dinheiro que eu recebia, eu já tirava uma parte, começava a comprar panela, muito caro. Cheguei a pagar 260 numa panela. Aí eu tive minha filha maravilhosa, né? Nessa época ela já trabalhava numa empresa e ela já tinha talão de cheque. Então a gente ia numa loja específica aqui em Rio Preto. Eu fazia aquela compra de panela, ela dava vários cheques. Mãe, olha, paga certinho, mãe. E assim eu fui tendo o meu material. Aí eu percebi que aquele tanto de material precisava de uma condução própria. Sim. Aí vai a maravilhosa comprar uma perua. Muita gente conhece eu com uma perua cambosa, escrito Cozinha Maravilhosa, que eu achava assim, que era o carro mais chique do mundo, né? Mas me levava
Onde você nos lugares, porque eu era itinerante nessa época. Trabalhava muito em chácara, eu conheço muitas chácaras em Rio Preto e região. E aí eu fui comprando meu material. Hoje eu tenho um acervo muito grande, né? Mas na época foi assim, comprando. E depois da itinerância, sede própria. Tá. Aí depois de muitos anos, de 2000 a 2016, sempre cozinhando, muito trabalho. Em 2008 eu entrei no ramo de formatura, que eu tô até hoje. Que essas formaturas que eu já faço em outras chácaras, né? Porque o meu espaço, eu mexo só com casamento, com fraternização, 15 anos. Aí, e minhas formaturas eu levo para chácaras vivas. Aí, em 2016, chegou um pessoal para falar comigo, em novembro, maravilhosa. Ah, a gente quer fazer uma proposta. Até a Tânia Polizé, que ela é cerimonialista, já trabalhava muito comigo. Eu falei, Tânia, eu tô com muito evento esse mês que vem. Em janeiro a gente conversa, 2017. Beleza. E eu trabalhando. Chegou em 2017, parece que eu esqueci mais evento. Quando foi em fevereiro, Cecília, você não está interessado na nossa proposta? Falei, vamos conversar. Aí ele me falou do espaço, da Celina Buffet. Olha, que a gente já conhece o trabalho, sabe que você é muito honesta, sabe que você é uma pessoa profissional, muito conhecida. Então a gente quer passar para você. Aí conversamos tudo, entrei. Abriu nesse espaço. Né? Maravilhoso, abençoado. Fui procurar na igreja a resposta, né? Primeiro, porque eu sou uma pessoa que eu ouço muito a palavra. E as 4 vezes que eu fui, Deus falou, vai que estou contigo. Porque era um valor muito grande, muito grande. Muito dinheiro. Você entrar, você tinha que dar um up. Sim. Né? E aí entrei de cabeça, aí comprei todo o material que estava ali dentro, prato ali para 1.000 e poucas pessoas, tudo, né? E entrei e tô lá hoje, graças a Deus. Cecília, hoje você tem um nome na cidade, um nome conhecido, a Cecília Maravilhosa. Lá no começo, você sentia dificuldade, às vezes, na hora de negociar, e a pessoa via que era uma mulher que estava à frente do negócio, espera lá, não tem nenhum homem aqui junto. Você sentiu esse tipo de... Muito. Eu vi assim que as pessoas me olhavam, porque hoje eu tenho a turma que trabalha comigo, eu não falo funcionário, eu falo meus amigos. Dona Cecília, tá na hora de você usar um salto, uma maquiagem, usar um laque, né? Mas eu sou isso, eu trabalho de touca e avental, em qualquer recepção. E o pessoal, eu percebi que meus clientes gostam que eu chego na mesa, tá tudo bem, com esse traje, touca e avental. Já tive em evento meu, um evento maravilhoso, né? Chega uma pessoa e fala assim, eu queria falar com a dona do buffet. Ele pode falar, não, eu quero falar com a dona do buffet. Eu falei, não, pode falar, sou eu. Ela me olhou de cima e embaixo, é você? Eu falei, sou eu. Aí ela não quis falar comigo. Deixou, foi falar comigo. Porque as pessoas pensam assim, que empresária tem que ser madame. E eu não sou madame. Não consigo ser madame. Eu sou isso aqui que vocês... Então, para uma mulher negra, as dificuldades ainda são muito maiores. Muito maiores. Muito maiores que... Em outro evento, que entre concorrente, eu ganhei a demanda, né? Aí ele falou, aquela cozinheira negra conseguiu, você entendeu? Ele, que é um concorrente. Então, eu tive, assim, muita pedra, mas nunca deixei atrapalhar a minha vontade. Sua caminhada, né? A minha caminhada, nunca. Olivia, tem uma pesquisa do Sebrae que mostra que as mulheres empresárias tomam menos empréstimos nos bancos. Quando fazem, esse empréstimo é menor, mas elas pagam juros maiores. A mesma pesquisa mostra ainda que elas são menos inadimplentes que os homens. O Banco do Povo aqui de Rio Preto, a Secretaria de Desenvolvimento, tem alguma ação específica para facilitar o acesso dessa mulher ao financiamento? E uma outra questão, se o mercado está entendendo cada vez mais a força desse empreendedorismo feminino? O Banco do Povo não tem uma política específica para as mulheres. A gente tem uma expectativa que isso seja revisto, né? Até porque o mercado tem entendido isso. A gente percebe, quando a gente vai fazer seguro de carro, que o público feminino tem um benefício aí em função do próprio perfil da mulher. Com relação à tomada de crédito, eu acho que a mulher é mais cuidadosa. Ela pode, às vezes,
pagar um pouco mais de juros em determinadas situações, quando ela não tem alternativa, mas ela é mais pontual nesse pagamento, ela tem um cuidado maior com isso, então isso já é um benefício que ela pode ter, né, com se valer, né? Se valer disso, claro, com certeza. E o que a Secretaria tem feito com relação a isso, com relação a dar mais oportunidade para as mulheres, a gente tem um programa, inclusive junto com o Sebrae e com outros parceiros, que chama Empreende Rio Preto. Nós estamos fazendo esse ano algumas reuniões em bairros, principalmente nos bairros mais distantes, onde as mulheres têm a necessidade de empreender, mas elas não podem deixar a casa delas para fazer isso. Então, são bairros que têm um número grande de pessoas, principalmente de mulheres, que são chefes de família, e a gente tem feito... Vocês têm ido até lá, né? Sim, e a gente leva para essas famílias, para esses lugares, capacitações, orientação de crédito, organização financeira, uma série de ações para que as pessoas possam empreender. E a gente percebe que nesses bairros o número de mulheres é muito grande, principalmente de mulheres que têm que cuidar da família, não só financeiramente, né, mas que tem que ter o cuidado ali, a presença delas. Pode complementar, Iroá. É importante colocar, eu lembrei aqui, que existe um projeto da Índia que foi premiado, inclusive internacionalmente, que foi um projeto de acesso a crédito específico para mulheres. E na época se percebeu que quando uma mulher tira o crédito, o resultado e o benefício desse crédito, ele é aplicado na família. Sim. Diferente do homem, que quando ele tira um crédito e tem um benefício desse crédito, ele usa esse recurso para ele próprio, né? Então, eu acho que tem isso que também faz muita diferença, né? Que é como a mulher, depois do resultado daquilo que ela fez, o que ela faz com esse recurso. O que ela promove de ganho compartilhado ali, né? Então, é um ganho que eu vou falar que quando ela aplica na família, não é só a família, na verdade, ela está dando um ganho para a comunidade como um todo. Iroá, aproveitando, já que você está falando de números, talvez esse seja um dos motivos desses números que eu vou te passar, analisa comigo. Quando a gente fala de empreendedor, homem e mulher, eles estão próximos em números. 28 milhões de homens empreendem, 24 milhões de mulheres empreendem. Mas quando a gente fala em donos de negócios, o desequilíbrio é muito maior. São 18 milhões de homens donos de negócios e só 9 milhões de mulheres que são donas do negócio. A cada 10 homens, 6 viram donos de negócio. A cada 10 mulheres empreendedoras, apenas 3 viram donas de negócio. Por quê? O que está barrando essa mulher de crescer? A grande maioria continua na informalidade. Ela não legaliza, né? Ela não vê aquilo como negócio. Ela continua fazendo atividade. Então, por exemplo, eu sou manicure, eu atendo na minha casa. E tá tudo certo, né? E aí não é um negócio, porque é na minha casa. E então não é um negócio, entendeu? Eu vendo roupa, mas eu vendo roupa na minha casa. Eu vendo roupa para minhas amigas, de porta em porta. Eu faço maquiagem, mas é só quando tem festa para minhas amigas. Então, eu não enxergo a minha atividade como um negócio e eu fico na informalidade. Então, essa é a grande trava para essa mulher. E a gente pode também, outros números que eu queria que você comentasse, que pode ser uma nova configuração de um trabalho futuro, na verdade, da profissionalização disso. 25% das mulheres trabalham no domicílio delas, contra 6% dos homens apenas. Entre as mesas, esse número é muito maior. A gente tem 55% das mulheres trabalhando em casa. A gente vê essa mudança social muito forte, né? Sim. Primeiro, que as próprias atividades que se propõem. Então, por exemplo, eu sou um MEI homem, eu sou eletricista, eu sou pintor, eu sou pedreiro. Então, quer dizer, a minha atividade eu tenho que exercer provavelmente no domicílio do meu cliente, né? Eu sou MEI mulher, eu sou cabeleireira, eu sou maquiadora, eu vendo roupa, eu faço pão, né, eu faço bolo. Então, essa atividade eu posso fazer na minha casa. Então, começa essa diferença pela própria atividade. Uma segunda diferença é que muitas vezes eu vou empreender na minha casa
porque não tem quem fica com os meus filhos, eu preciso estar mais presente na minha casa, eu preciso de uma flexibilidade de horário. Então, também a mulher acaba empreendendo em casa, porque não é só o empreender o foco dela, porque o homem vai empreender e ele não está preocupado se o filho vai ou volta da escola, se tem almoço ou se não tem, se chegou, se jantou, se não jantou, ele vai empreender. Né? A mulher não, ela tem que empreender, mas ela não deixou essas responsabilidades da família. E daí ela tem que conseguir conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Cecília, como é que foi no seu caso equilibrar esses pratos aí? Você tinha que fazer tudo? Era empresa, era família, era filho? Como é que você lidou com isso? Ou você tinha alguém para te ajudar? Como é que foi? Não, Vivi, eu não tive para me ajudar. Eu tive minha filha que me dava suporte, só. Mas eu era cozinheira, eu era que fazia as compras, eu que atendia o cliente, tudo era eu. Eu que montava o contrato, tudo eu. Aí eu ia para a cozinha, eu que picava, eu que fazia. Hoje não, hoje eu falo que eu sou abençoada. Eu já tenho alguém para picar a verdura, lavar a louça, hoje eu estou só nas panelas. Então, mas continuo a atender o cliente, a montar o contrato, a fazer compra, a lidar com parceiros, que eu tenho parceiros de música, DJ, sabe? Tenho fornecedores, eu ainda faço com fornecedor, ainda tiro tempo para ser mãe, para ser filha, para ser namorada, né? Tiro tempo para isso ainda. Tá certo, a gente faz mais um breve intervalinho agora, né, Matheus? É isso mesmo, não saia daí, a gente volta já. Quem tem diabetes sabe que precisa ter um cuidado especial com a alimentação, já que o excesso de glicemia no organismo, provocado pelo alto consumo de carboidratos, pode provocar uma série de complicações para a saúde. Mas afinal, você sabe quais são os alimentos permitidos e os proibidos? Tire todas as suas dúvidas agora sobre este assunto. Pessoas com diabetes são totalmente proibidas de comer doces. Verdadeiro ou falso? Falso. O açúcar é apenas um tipo de carboidrato, mas eleva a glicemia rapidamente, além de não ter nenhum valor nutricional. Por isso, os doces não estão proibidos, mas devem ser consumidos com moderação. Diabéticos podem consumir frutas, até aquelas que têm sabor bem doce. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Não há fruta proibida para quem tem diabetes. Até mesmo as frutas que aumentam a glicemia mais rapidamente, como o melão e a melancia, não são proibidas. Mas atenção, o mais importante é controlar o tamanho da porção. Coma uma fruta média por vez ou porção picada de em torno de 150 gramas. Bebidas alcoólicas são proibidas para as pessoas com diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso! As bebidas alcoólicas não são proibidas para pessoas com diabetes, mas o consumo deve ser moderado. A recomendação é até 1 dose por dia para mulheres e até 2 doses para homens. Para quem usa insulina, é importante monitorar a glicemia e ingerir algum carboidrato junto com a dose. Assim, não haverá risco de hipoglicemia pelo consumo do álcool. Os carboidratos são os grandes vilões para quem tem diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso! O que se deve observar é a quantidade de carboidratos na mesma refeição. Com um consumo moderado, é possível manter o índice glicêmico adequado. Pessoas com diabetes podem consumir alimentos dietéticos livremente, já que têm baixa concentração de açúcares. Verdadeiro ou falso? Falso! Há casos em que a retirada do açúcar requer inclusão de outro carboidrato ou nutriente, podendo manter teor final semelhante de carboidratos ou até mais quantidade de gorduras totais. Se você não sabe ainda se tem diabetes, basta realizar um teste muito simples, que é feito com apenas uma gotinha de sangue. Com 3 minutos de espera, já é possível saber se há alteração na taxa de glicemia. Tanto o exame como o tratamento, caso o diagnóstico seja positivo, são oferecidos gratuitamente pelo SUS. E nesse ponto de vista a gente fala sobre mulheres à frente de negócios.
Uma das soluções encontradas pelas mulheres é se unir para juntas se fortalecerem. A gente confere agora num vídeo 3 exemplos de grupos de mulheres que se uniram e juntas umas ajudam as outras na hora de empreender. A Rede Mulher Empreendedora, ela nasceu em 2010 através da Ana Fontes, né, que é uma empreendedora. Ela foi fazer um curso de empreendedorismo feminino e ela notou que, apesar da grande procura, a quantidade de vagas era insuficiente para atender todo mundo. E aí, para compartilhar essa informação que ela estava recebendo, ela criou um blog. Nesse blog, ela compartilhava o conteúdo do curso, ela compartilhava a vivência dela, as dificuldades dela como empreendedora, e isso foi ganhando cada vez mais força. Cada vez mais gente foi aderindo a esse blog e ele foi crescendo até se tornar a Rede Mulher Empreendedora. E nós, eu, Carla Pastorelli, aqui em São José do Rio Preto, como empreendedoras, né, como embaixadoras da rede, temos a missão justamente de compartilhar essas informações, esses valores e dar ferramentas para que as mulheres se empoderem e cresçam, prosperem nos seus negócios. A gente sempre busca tratar de assuntos que são básicos em todo o negócio, então desde questões muito simples de fluxo de caixa, questões, legislação, né? Tudo que a mulher precisa saber para que aquele negócio cresça. Às vezes a gente não está só ligada a essa questão mesmo burocrática de um negócio, né? Mas de mostrar para essa mulher que a dificuldade dela é a dificuldade de muitas outras. E que quando a gente compartilha, quando a gente busca, né, olhar para a dificuldade do outro e tentar entender o quanto ela pode te ajudar, compartilha aquela dificuldade, aquele sentimento, é mais fácil crescer. Então a rede, ela tem essa função também de olhar para essa mulher como ser humano, né? Que sente, que tem problemas em casa, com filhos, e mostrar para ela que, apesar de toda a dificuldade, ela tem total capacidade para crescer e para mudar a comunidade na qual ela está inserida. A rede, ela é bastante plural, né? Então não importa o tamanho do teu negócio, não importa se você ainda é informal, se você é formal, né? O nosso caminho também, o nosso objetivo é ajudar que os negócios se formalizem, que as mulheres cresçam e prosperem. Então ela pode ser uma manicure, ela pode fazer bolo em casa, ela pode fazer pão, ela pode ter um pequeno comércio ou ela pode estar à frente de uma grande empresa. Não importa o estágio que ela esteja, né, na vida empreendedora dela, o importante é que ela queira crescer e que ela queira avançar. O Grupo Mulheres do Brasil é um grupo que surgiu em 2013 em São Paulo, foi em São Paulo, e uma das pessoas que a gente mais conhece é a Luísa Helena Trajano. E desde então a gente está no Brasil todo e em outros países também a gente está atuando no Grupo Mulheres do Brasil. O grupo, ele envolve várias causas, né? E a gente tem vários comitês, né? Aqui em São José do Rio Preto, as lideranças são 3 líderes gerais, eu, a Amanda, do Instituto As Valquírias, e a Carol Mendonça. Além dela, nós temos 8 comitês. Cada comitê tem 2 líderes, então a gente está com a liderança de 19 pessoas, além de um grupo grande de pessoas que estão atuantes e participantes. Além do Comitê Empreendedorismo, Mulheres Empreendedoras, nós temos o Comitê Violência contra Mulheres, o Comitê Igualdade Racial, Cultura, a saúde emocional, que é muito importante, Meninas do Brasil, que é um grupo jovem, né, até 25 anos, que atua. E esses comitês, eles têm cada um propósito. O objetivo geral é não focar tanto em classes, pelo contrário, trabalhar com a diversidade social, racial, salarial, todas essas questões econômicas e buscar melhorias para as mulheres, de uma forma geral, em várias áreas e nuances. Meninas Empreendedoras é uma associação sem fins lucrativos. Hoje nós somos pautados em alguns pilares. O primeiro dele é o acolhimento entre as próprias meninas, entre as próprias mulheres, né? Que é essa sororidade. A gente tem um pilar social de solidariedade muito forte. Meninas Empreendedoras mensalmente, com a própria verba que as meninas pagam para estar ali, doam para uma instituição a cada mês.
ininterrupto, é uma doação de R$2.000 todos os meses do ano. Essa doação não é em dinheiro, a gente identifica, a gente tem uma comissão social, aí a gente identifica uma instituição, também não pode repetir a instituição ao longo do ano, identifica a instituição, essa comissão visita, vê o que ela precisa e a gente compra com essa verba todos os meses do ano, os 12 meses. Além disso, menina, tem o lance que a gente não usa o nome network, a gente não acredita no network, a gente acredita nas conexões, que é muito além. Se a gente for para um lugar muito pautado pelo network, ele se torna frio, vazio. Se eu não tenho network naquele mês ou no mês seguinte, no terceiro mês já me desinteresso. Então as conexões são maiores. E a mulher, como um todo, tem um quê com esse tipo de conexão, né? E o que faz as meninas se engajarem ainda mais no grupo. E, por fim, o empoderamento feminino, mas o empoderamento de igualdade. Igualdade, em especial, no mundo corporativo, que ele ainda é muito desigual para a mulherada. A gente busca trazer muitas mentorias e vivências com grandes mulheres aí da cidade, empresárias, que tenham essa vivência assim. Qual que é a arte de ser empresária, mãe, mulher, ter que estar bem, tal. Então a gente traz essa realidade à tona. A gente olha muito pra gente, né? A gente acredita que até pra gente ajudar o nosso próximo, o nosso meio, as empresas que a gente tem que estar bem, tem que estar forte. Então a gente sempre traz para o autoconsciente, né, para essa autoajuda profissional entre os pares, olhando dessa forma. Então o Meninas ele tenta resgatar e mostrar isso assim, que é a própria, que ela se preparar, que ela vai conseguir. Iroá, qual que é a importância dessas redes, das mulheres conversando, trocando experiências e se fortalecendo na hora de empreender? Nós temos visto aí vários grupos, vários movimentos de mulheres, onde o principal benefício é a troca de experiências que elas têm umas com as outras. E o quanto que uma motiva a outra a continuar crescendo, a continuar investindo, né? Então, o grupo de mulheres, muitas vezes, ele tem o foco, por exemplo, o foco é o empreendedorismo, mas elas trocam experiências de vida. Vai muito além do que somente o objetivo principal do grupo, né? Então, quando elas fazem isso, muitas vezes uma acaba se indicando, né? Então, olha, no grupo, por exemplo, eu participei de um grupo que tinha uma que era prestadora de serviço de limpar sofá, a outra tinha o buffet, a outra era maquiadora, a outra prestava serviços de marketing digital. Então, quer dizer, entre o próprio grupo, você cria um ambiente não só de troca, de parceria, mas também de futuras consumidoras para o seu serviço. Cria uma rede, um networking ali, né? Exatamente. Ainda falando em redes e em cooperações, a gente tem, o Sebrae tem uma parceria com a CIRP, não é? Que é o Núcleo da Mulher Empresária e Empreendedora. Comenta um pouco sobre esse núcleo. O Conselho da Mulher Empreendedora é uma iniciativa da FACESP, né? Então vem lá de São Paulo e nas cidades, nas associações comerciais montam esses núcleos. Inclusive, a gente tem aqui em Rio Preto um grupo muito atuante com várias mulheres de negócios bem destacados na cidade, onde nesse grupo elas se fortalecem, elas se capacitam. Então, por exemplo, precisamos conhecer sobre marketing digital, por exemplo. Então, elas convidam pessoas para vir falar sobre marketing digital para elas e elas resolvem necessidades específicas de competência do próprio grupo. E muitas vezes também elas vão junto para eventos fora. Então, a gente vê, por exemplo, agora no final do ano tem um congresso, que se eu não me engano vai ser em Atibaia, elas vão juntas para esses congressos, né, para poder buscar informações, para poder trocar. E muitas vezes o Sebrae entra como uma dessas fontes de levar, né, conhecimento, gestão, acesso ao mercado, acesso a crédito, para que o grupo possa se fortalecer. Bacana. Olívia, a gente fala um pouquinho mais agora de informações sobre o Banco do Povo, para quem talvez ainda não conheça. Quais são os valores das linhas de crédito? Vale para pessoa física, vale para pessoa jurídica, vale para associação e cooperativa? Como é que é o trabalho do banco? Sim, o Banco do Povo oferece microcrédito para informais,
para empresas, para pessoas formalizadas como MEI, microempresário, EIRELI e também para associações e cooperativas. Que bacana. Os valores variam no início até R$ 7.500, principalmente para informais e para pequenos empresários, no primeiro crédito, e depois, conforme o relacionamento vai se fortalecendo com o banco, pode chegar a 20 mil. No caso de associações, já começa com 20 mil. Ok. E quando a gente fala de taxa de juros, formas de pagamento, há vantagens em comparação com outras instituições financeiras? Sim, a taxa do Banco do Povo é de 0,35% ao mês e o prazo de pagamento depende do volume, né, de dinheiro, enfim. Do contrato ali de cada um. Do contrato de cada um. Vai de 12 a 36 meses. Olivia, a gente conhece a unidade do Banco do Povo aqui de Rio Preto sempre em destaque no estado, como uma unidade bastante eficiente, também em destaque em volume de empréstimo. Como é que vocês fecharam o ano de 2018 e quais são os números de 2019 até agora? O ano de 2018 inteiro, né, de janeiro a dezembro, nós emprestamos R$ 1.700.000 e esse ano, até agosto, R$ 1.300.000. E aí um destaque aqui para quem talvez esteja nos assistindo. Não é empréstimo pessoal, né? Sim, exatamente. E aí, depois que eu fiz esse empréstimo, eu preciso prestar contas para o banco de onde eu investi esse dinheiro. O banco fiscaliza esse tipo de aplicação, né? Sim. Quando você vai tomar o crédito, o nosso agente do Banco do Povo vai até o local e fotografa o que você se propôs a fazer. Você vai comprar uma máquina, por exemplo. Você não tem a máquina. Quando você recebe o dinheiro, dali alguns dias você apresenta a nota fiscal e essa pessoa vai até lá para fotografar essa máquina que você adquiriu. Então você presta conta daquilo, do dinheiro que você tomou emprestado. Um outro critério é que só avalia, no caso, a unidade de Rio Preto, só empresta para quem está em Rio Preto, né, Olivia? Exatamente, porque é uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura. 90% do recurso vem do governo do estado e 10% da prefeitura. Então, a gente não pode fornecer crédito para outras cidades. Okay. Ô, Cecília, para quem está assistindo a gente lá em casa, ao longo do programa você contou da sua belíssima trajetória. Que conselho, que dicas que você pode dar para quem está com medo de empreender, quem quer empreender, e que erros que você cometeu para essa pessoa não cometer? O que você pode falar para a gente? Oh, maravilhoso. O que eu quero fortalecer a pessoa que quer entrar no negócio. Primeiramente, não confia em ninguém. Você está com uma ideia, põe em prática. Vai no profissional, na pessoa exata para dar o conselho. Sim. Segundo, procura não visar o dinheiro, visa o cliente. O erro que eu tive no passado, eu pensava, nossa, vou ganhar tanto. Aí eu vim aprendendo que eu tenho que satisfazer o meu cliente, porque ele vai me trazer mais clientes. E o terceiro conselho, Deus. Seja honesta com o seu cliente. Você pôs no contrato 10 itens, coloca 11 na mesa. Coloca um a mais. Porque o convidado, o cliente, vai ver o que você colocou na mesa. Isso eu estou falando para quem vai empreender em comida. Nessa área, né? Nessa área. Então, seja honesta, porque talvez o cliente não vê, mas Deus está vendo. Você entendeu? Então, seja honesta. Ter amor pelo que faz. Eu amo cozinhar, eu amo estar ali na panela. Aí chega alguém querendo falar comigo. Ô, dona Cecília, tem alguém chamando. Eu falei, manda entrar na cozinha. Aí a pessoa, nossa, mas eu posso entrar? Aí ele dá na porta da cozinha, ela vê eu lá, adora me ver mexendo lá na... Que vê essa dedicação, né? Eu faço um cuscuz maravilhoso. Meu carro-chefe é o cuscuz. Todo mundo fala, vai ter cuscuz? Eu faço muitos pratos que eu estou aprendendo até hoje eu aprendo. Até hoje eu estou aprendendo as coisas. Mas o meu carro-chefe é o meu cuscuz, né? Então eu amo quando a pessoa, meu cliente entra na minha cozinha, vê eu cozinhando. Tem gente que tira foto, tudo. Então tem amor pelo que faz. Não vai entrar num negócio visando dinheiro, vou ganhar tanto. Minha filha fala, mãe, quando você vai começar a ganhar dinheiro? Fala em 2020. Porque eu estou investindo, eu estou melhorando o meu espaço para o meu cliente chegar e falar, é aqui. É assim, a vida do empreendedor é assim. Né? Ele tem que estar visando, não só pegar o dinheiro e gastar, viajar, pôr no banco. Não, invista,
trabalha, dá atenção ao seu cliente. Aí a pessoa fala, põe uma secretária. Eu falei, mas a secretária não vai falar com o meu cliente, eu falo. Né? Não adianta. Põe uma pessoa para fazer compra, mas não vai ver a qualidade. Então é isso. Iroá, qual seria o recado do Sebrae para quem está pensando em empreender? É planejar, é iniciar, é pesquisar, é se informar? Na pesquisa que a gente tem de mortalidade dos negócios, existe uma grande mortalidade nos 2 primeiros anos, né? E a gente vê que esse índice de mortalidade cai sensivelmente quando a pessoa se planeja antes de abrir. Então, ou seja, ela precisa criar esse negócio primeiro na ideia dela. Ela precisa fortalecer isso antes dela sair fazendo. Então, a primeira dica é planeje, não economize no planejamento, conversa com um, conversa com o outro, conversa com quem vai ser teu público, conversa com quem vai ser seu concorrente, conversa com quem vai ser o seu fornecedor, para que ela possa ter esse negócio criado primeiro na ideia dela. Então, a gente tem 2 ferramentas básicas para esse momento, que é o modelo de negócio e o plano de negócio. E isso minimiza ela, no futuro, ter algum problema. E quando tiver o problema, que lógico, nem tudo é perfeito, ela já sabe quais são as saídas que ela vai dar diante do planejamento que ela já tinha feito. Ok. Agora a gente vai para a nossa rodada final, é praticamente a mesma pergunta para todas vocês, mas para a gente ter visões diferentes sobre o mesmo assunto. Olívia, na sua opinião, qual que é a principal desafio da mulher empreendedora hoje? Eu acho que ela se reconhecer como empreendedora. Deixar de se olhar como estando numa atividade menor. Ela ter o conhecimento, o autoconhecimento, a autovalorização. Eu acho que esse é um dos principais motivos da gente não ter tantas mulheres empreendendo. E aproveitar, vamos deixar o serviço repetindo onde estão o Banco do Povo aqui em Rio Preto, telefones ou endereços onde as pessoas possam encontrar informações sobre o banco, ter acesso aos créditos. No centro, na Sala do Empreendedor, Avenida Roberto Andaló, 2961, e na Zona Norte, Avenida Mirassolândia, 1810. Perfeito. Iroá, e você, na sua opinião, qual que é o principal desafio da mulher empreendedora hoje? E também deixando os serviços do Sebrae, por favor. Concordo com a Olívia, que ela ela se empoderar como empreendedora, né? E também ela poder saber que ela tem uma rede de apoio. Então, ela não está sozinha, né? Então, a gente tem as instituições, tem a Sala do Empreendedor, tem a Associação Comercial e o próprio Sebrae, que, no caso de Rio Preto, nós temos acesso em 2 unidades, no escritório mesmo do próprio Sebrae, na Rua Prisciliano Pinto, e no Sebrae aqui, junto ao Banco do Povo, no Shopping Cidade Norte, no Cidade Norte, isso. Então, tem esse acesso presencial e nós temos também o acesso pela internet, né? Pelo sebraesp.com.br, onde existe lá uma infinidade de informações, de cursos que essa pessoa pode começar a pesquisar para começar o empreendimento dela. Certo. Cecília, na sua opinião, qual que é o principal desafio de ser uma mulher empreendedora? Hoje, o principal desafio, principalmente para as mais novas, é lidar com a casa, o serviço de mãe, levar filho para creche, levar filho para escola, reunião de escola e o trabalho, o negócio dela. É um desafio muito grande, que eu passei por isso e sei que esse é o único desafio, porque o desafio foi feito para superar, né? Superar. Tendo isso daí, ela vai longe. Cecília, quem quiser achar a Cozinha Maravilhosa, como é que faz? Cozinha Maravilhosa, ela está situada ali no Jockey Club, Avenida Professor Carlos Nunes de Matos, 51, né? Meu Facebook é Cecília Silva, minha página é Cozinha Maravilhosa. Tô ali, descendo, tem de tudo e já acha Cozinha Maravilhosa. Perfeito. Matheus, um belo programa, né? Exatamente, Vivi, um excelente programa. E a gente espera semana que vem aqui no Ponto de Vista. Mais um tema interessante para você e para sua família. Obrigado pela sua audiência. Tchau. Tchau.